Dia do Trabalhador. Matéria do Pílulas da Ciência da UFMG recorda período importante na luta trabalhista. Estudantes da educação básica e técnica podem enviar trabalhos para a feira do Centro Pedagógico e ainda vagas de estágio. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Hoje não é apenas um feriado nacional. O Dia do Trabalhador é comemorado em diversos países e marca a celebração de conquistas trabalhistas. A data foi originada no final do século XIX, em Chicago, nos Estados Unidos, por uma manifestação pela redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Décadas depois, o Brasil viveu a Era Vargas, período importante para a consolidação de direitos dos trabalhadores. Agora, você confere uma matéria especial do projeto Pílulas de Ciência da UFMG sobre Getúlio Vargas. Confira. Grande estadista, ditador autoritário, líder populista. 50 anos se passaram desde o tiro que marcou a história e Getúlio Vargas ainda é uma figura polêmica. Mais do que personagem da história do Brasil, Vargas foi agente de transformações que deram novos rumos ao país. Onde influências do período Vargas se confundem com a própria história da sociedade brasileira. Ele participou, o período em que ele teve atuante na política brasileira é um período longo, é um período formador. É impensável, como diz o Fernando Henrique numa entrevista que a gente tem, é impensável o Brasil do século XX sem o Vargas. Capacidade de articular forças políticas heterogêneas como grandes oligarquias, militares e segmentos das classes urbanas. Vargas inaugura uma fase de soberania do Estado, que inibe as lutas de classe por meio de uma política populista. O que significou isso? Ele foi um grande estadista no sentido de saber garantir o chamado equilíbrio social. É como se naquele momento a classe empresarial tivesse que ceder em parte aquilo que ela cede por força da legislação trabalhista, ela teria que ceder aquilo para não perder muito mais adiante, mediante uma grande revolta, uma grande crise, enfim, uma grande convulsão social. O período getulista compromete-se com a instituição de uma nova ordem constitucional. Algumas das principais reivindicações trabalhistas foram transformadas em lei, conquistas tuteladas pela mão forte do ditador. Aos poucos foi surgindo o quê? A matrícula na cidadania. O que é uma carteira de trabalho? O que é você ter direito à aposentadoria, ter direito a deixar uma pensão para a viúva, ter direito a férias? A maioria da população brasileira não conhecia nada disso. E estas conquistas permanecem no imaginário popular. Getúlio Vargas foi um dos melhores presidentes que nós possuímos até hoje. Uma pessoa assim que queria o bem para o trabalhador. Ele que fez assinar a carteira de trabalho, o salário mínimo, né? Foi um grande presidente, foi um grande estadista brasileiro. Os quase 20 anos da Era Vargas marcaram a economia brasileira. O país agrário e exportador, sustentado pela produção cafeeira, dá lugar a um Brasil que buscava a produção industrial voltada para o mercado interno. Grandes empresas estatais foram criadas para assegurar a permanência das riquezas nas mãos do empresariado nacional. E isso aí, do ponto de vista social, teve uma implicação muito grande, que foi o crescimento das cidades, o crescimento das classes trabalhadoras, uma estratificação maior, entre as classes altas e as classes inferiores. Então é um momento de muita modernização, de uma modernização muito intensa no Brasil. Durante o período getulista, no entanto, o Brasil foi palco de uma repressão jamais vista até os anos 30. Prisões, torturas e assassinatos sucederam à intentona comunista em 1935, liderada por Luiz Carlos Prestes. Decretado o estado de sítio, desapareceram as liberdades individuais e as garantias constitucionais. Depois da intentona e dessa tentativa revolucionária que foi liderada, por Prestes e por Olga, a repressão ela toma uma feição muito grande, O governo Getúlio ele caça mesmo os comunistas, Ele prende o Prestes, que vai ficar durante 9 anos preso. Ele manda a Olga já grávida para a Alemanha, ela já vai para o campo de concentração, e onde ela vai ter a filha dela, a Anitta, a filha deles,
E isso é uma coisa que impacta muito a vida do país e a vida do Prestes. Maior representante histórico do nacionalismo brasileiro, Vargas soube canalizar os sentimentos nacionais como instrumento político. Os jornais, o rádio, a TV, a propaganda e a educação foram utilizados para exaltar a cultura brasileira e cultuar a pátria. O governo Vargas foi importante para fortalecer esse sentimento nacional de que o Brasil precisava se reencontrar, né? Nos anos 30 é muito forte essa ideia de que era preciso o Brasil ser construído, a nação brasileira ser construída. Nos últimos anos de mandato presidencial, Vargas intensifica esse nacionalismo e cria atritos com o capital estrangeiro. As pressões aumentavam e dividiam militares, operários, opositores políticos e imprensa. O atentado contra o jornalista Carlos Lacerda detona a crise final do governo. Confrontado com 2 destinos, a renúncia ou a deposição, Vargas prefere a morte. Como legado ao povo, deixou uma carta que ele chamou de testamento. Com o suicídio, a situação política vira em seu favor, né? Ele, de um presidente acuado e do qual se esperava a renúncia, ele se torna um mártir. Ele se torna uma pessoa que entregou a vida, que teve a coragem de se suicidar para não permitir a vitória dos seus adversários, para não renunciar ao poder. Então ele consegue, com esse ato dramático, né, de se matar, ele consegue virar a situação política em seu favor. Com um tiro no peito, em 24 de agosto de 1954, morria a mais controvertida personagem da história do Brasil. Para muitos, o pai dos pobres, um herói da nação que lutava pelos interesses populares e trabalhistas. Para outros, ironicamente, a mãe dos ricos, um estrategista político que soube manipular as massas e manter o poder. A matéria que você acabou de assistir faz parte da coletânea do projeto Pílulas de Ciência. Coordenada pela Diretoria de Divulgação e Comunicação Social da UFMG, a ação reúne reportagens produzidas pela Rádio UFMG Educativa e pela TV UFMG. O objetivo é o uso dos materiais em sala de aula. Os interessados em utilizar algum vídeo ou áudio do projeto para fins educativos podem baixar os conteúdos pela internet. O endereço é ufmg.br/online/NDC. Na página, basta clicar em Projetos e acessar Pílulas de Ciência. Agora, nós vamos direto da redação da TV UFMG com Lorena Mendonça e as vagas de estágio. Olá, vamos às vagas desta quarta-feira. Vacinar oferece vaga de estágio para administração e logística. O estagiário vai ficar responsável pelo lançamento de produtos recebidos no centro de distribuição, vai gerar relatório de expedição e conciliar estoque físico dos produtos com estoque contábil. A carga horária é de 30 horas semanais e bolsa de R$ 824, mais vale transporte e vale alimentação. O currículo deve ser enviado para sheila.souza@vacinar.com.br. Tambasa Atacadista oferece vaga de estágio para alunos do curso de Engenharia de Produção e Logística. O estagiário vai atuar no cadastramento de fornecedores, confecção de planilhas, controle de representantes comerciais e auxiliar na programação de pedidos. A remuneração é de R$ 850, mais alimentação na empresa, transporte, seguro de vida e cesta básica. O horário é de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 2h30 da tarde. Os interessados devem enviar currículo para rh@tambasa.com.br. E o Colegiado de Odontologia recebe até o dia 3 de maio inscrição para 3 bolsas do Programa de Inovação e Qualidade no Ensino de Graduação. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados em cursos da UFMG de Odontologia, Pedagogia, Comunicação Social, Gestão de Serviços de Saúde ou Biblioteconomia. A bolsa é de R$ 400. No ato da inscrição, os candidatos devem levar histórico escolar, identidade e CPF. Mais informações pelo telefone 3409-2445. Estas são as vagas de hoje. Na sexta-feira eu volto com mais vagas para você. Até lá!
Atenção, estudantes de escolas técnicas. O Centro Pedagógico da UFMG está com inscrições abertas para apresentação de trabalhos na primeira Feira Brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação dos Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas. O evento vai debater ciência, saúde e esporte, mesma temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano, organizada pelo Ministério da Ciência. Os trabalhos da feira devem ser realizados por alunos da educação básica e técnica e orientados por um professor. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de junho. Basta acessar o site cp.ufmg.br. Na página você encontra o edital com todas as normas para participar do evento que acontece em outubro. Outras informações pelo telefone 3409-5179. A relação entre educação e pobreza vai ser discutida amanhã na Faculdade de Educação da UFMG. A partir das 2 da tarde, o auditório Neidson Rodrigues vai realizar o ciclo de debate sobre capitalismo contemporâneo, educação e tecnologia 2. A professora Silva Ianoulas, da Universidade de Brasília, vai apresentar palestra sobre como a situação de pobreza pode interferir no cotidiano escolar. A entrada é gratuita. A Faculdade de Educação da UFMG fica na Avenida Antônio Carlos, 6627, no campus Pampulha. Na Semana do Trabalhador, o Circuito UFMG traz dicas para quem está desempregado. Hoje, nossa especialista ensina como se comportar durante uma entrevista de emprego. A postura numa entrevista de emprego é muito importante. Primeiramente, a pessoa tem que chegar no horário marcado, nunca chegue atrasada a uma entrevista de emprego, porque isso mostra a sua pontualidade e responsabilidade. A postura na hora de uma entrevista é bem importante. Responda somente o que o recrutador estiver perguntando. Nunca responda perguntas muito rápidas, assim, pequenas, e nem estenda demais. Responda sempre olhando no olho do recrutador. E o vestimento, vá sempre de maneira formal. Nunca vá a uma entrevista com trajes de esporte. E outra coisa, não leve celular ou mesmo deixe o celular ligado na hora de uma entrevista. Mascar chicletes, jamais. Então, fique tranquilo, responda somente as perguntas que ele te perguntar. Amanhã, a nossa dica é sobre como investir do modo correto na carreira. Não perca! Festas na UFMG. Nesta semana, o reitor da universidade, Clélio Campolina, divulgou o comunicado sobre o assunto. No aviso, a reitoria informa o reforço e a antecipação no controle de acesso ao campus Pampulha. O objetivo é evitar a realização de festas irregulares que muitas vezes acabam danificando o patrimônio da UFMG e colocando em risco a comunidade universitária. Os organizadores dos eventos e os participantes serão identificados. Com a medida, a universidade espera poder individualizar as responsabilidades. Você confere a nota completa no site ufmg.br. O Circuito UFMG termina agora. Bom feriado e até amanhã!